Tramitam nesta casa, tramitam também na Câmara Federal, dezenas de projetos de lei estabelecendo comemoração desta ou daquela data, rememorando fatos, personagens da nossa história e homenageando toda sorte de profissões. Vai daí que, às vezes, sou tentado também a apresentar um projeto comemorativo, saudando algum extraordinário feito de nosso passado, mas na linha da letra de Aldir Blanc, em O Mestre, Sala dos Mares, que saúda todas as inglórias que, através de nossa história, ocorreram e nós não esquecemos jamais. Ou na linha de Monteiro Lobato e seus personagens infantis que comemoravam o desaniversário. Assim, quem sabe, relembrando passagens pouco edificantes de nosso passado, tivéssemos lições para viver melhor hoje. E de pronto ocorre-me uma data a relembrar, uma dessas ingloriosas passagens que não deveríamos esquecer jamais, mesmo porque, 3 séculos depois da efeméride a que me refiro, continuamos pagando tributos ao mau passo dado. Pois bem, em 27 de dezembro último, transcorreu o 309º aniversário da assinatura do Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e Vinhos, que os reinos de Portugal e Inglaterra celebraram entre si na cidade de Lisboa em 1703. E Portugal, nesse momento, senador Armando, também éramos nós, fazíamos parte do reino como colônia. Embora com 3 econômicos artigos, segundo os historiadores portugueses, o texto mais sucinto da diplomacia europeia, embora assim lacônico, o Tratado de Methuen produziria efeitos catastróficos, devastadores sobre a economia portuguesa e sobre o futuro do Brasil. Consequências que amargamos de um e do outro lado do Atlântico até hoje, especialmente hoje. Que diz o acordo que acabou levando o nome do negociador inglês, o embaixador John Methuen. De sua parte, o rei de Portugal promete admitir para sempre daqui em diante, na metrópole e colônias, com exclusividade, os tecidos ingleses. Já sua sagrada e real majestade britânica será obrigada para sempre, daqui em diante, a admitir na Grã-Bretanha os vinhos produzidos por Portugal. Mas, na verdade, as trocas entre Lisboa e Londres não se restringem às trocas entre panos e vinhos. Com um consumidor cativo para sua bebida, a produção de vinhos em Portugal expande-se enormemente, atravancando ou mesmo impedindo o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Portugal, que já era um país industrialmente fraco, vê suas poucas fábricas fecharem-se com a inundação dos produtos manufaturados ingleses. Portugal e o Brasil, pois cá nestas terras era proibido fabricar até mesmo sabão e velas. A proibição nos alcançava. No entanto, como os produtos industrializados ingleses tinham demanda e preços bem acima do consumo e dos preços dos vinhos, em breve tempo Portugal passou a acumular um fantástico déficit em relação à Inglaterra. É aí que entra em cena o ouro brasileiro. O equilíbrio da balança é coberto pelo metal extraído da colônia.
que vai, sem escalas, irrigar o tesouro inglês e prover de recursos o desenvolvimento britânico e, sem sombra de dúvida, garantir a sua consequente revolução industrial, financiada com o ouro da colônia, com o ouro brasileiro. Dizem os historiadores portugueses, registram os historiadores brasileiros, que toda a reação ao Tratado de Methuen era contida fortemente pela aristocracia produtora de vinhos. Não é de soja, senador Blairo, é aristocracia produtora de vinho, uma espécie de commodity da época. E pelos importadores portugueses. Até mesmo o poderosíssimo Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, não conseguiu ir muito longe na tentativa vã de quebrar esta resistência. Foi neste toco que amarramos o cavalo do atraso. O século inaugurado pelo Tratado de Methuen encerra-se com o esgotamento das minas brasileiras. Por quase 100 anos, o nosso ouro cobriu o déficit, o buraco, a distância entre produzir e exportar vinhos e importar máquinas e produtos acabados. Quase um século depois do tratado, temos então, de um lado, Portugal quebrado industrialmente e pouco desenvolvido. Produção agrícola limitada, até mesmo para a sobrevivência. Doutra face, revela-se um Brasil empobrecido, depenado de suas riquezas, com suas atividades industriais proibidas, a fim de se proteger o produto inglês. E tirante a monocultura açucareira, então enfrentando a concorrência do Caribe, temos uma pobre e insignificante agricultura de subsistência. Tudo, é claro, à época, fundado no trabalho escravo. Se o Tratado de Methuen não durou para sempre, como prometiam a rainha Ana da Inglaterra e Dom Pedro II de Portugal, ele vigorou o tempo suficiente para comprometer o nosso futuro. Estão aí fincadas, até hoje, as raízes de nossa desventura. Nossa e de Portugal. Em contraposição, quando a Inglaterra tenta impor aos Estados Unidos essa mesma relação de subordinação, a reação norte-americana resulta na independência do país. E livre do tacão colonial, os Estados Unidos seguem o seu próprio caminho para o desenvolvimento. Vemos então o primeiro secretário do Tesouro norte-americano, guerrilheiro da independência e general das batalhas, Alexander Hamilton, elaborar, propor e fazer aprovar no Congresso o Tratado das Manufaturas, a pedra angular fundamental do desenvolvimento dos Estados Unidos. A Companhia das Índias, então poderosíssima, transnacional, colonial, que tinha entre os seus funcionários o famoso Adam Smith, certamente o mais importante teórico do liberalismo econômico, também queria transformar os Estados Unidos em simples produtor de matérias-primas e consumidor de produtos industrializados ingleses. Os norte-americanos reagiram. O Tratado das Manufaturas, criando um banco nacional, estatizando o crédito e direcionando a produção, fixando tarifas protecionistas para os seus produtos, estabelecendo subsídios à agricultura, criando desde já um programa de desenvolvimento tecnológico. Foi a reação americana logo em seguida da independência. O resultado disto tudo está à vista de quem queira ver. E ainda temos que suportar as mais idiotas, mentecaptas e até mesmo racistas teorias, quando se compara o desenvolvimento brasileiro com o desenvolvimento norte-americano. Tudo começa aí, no Tratado de Methuen,
na subordinação da nossa economia ao processo industrial do grande desenvolvimento da Inglaterra. Marx e Engels, lembra desses nomes, senador Jaime? Recentemente ressuscitados, depois de mais uma crise financeira global, examinam a opção norte-americana para o desenvolvimento econômico. Na primeira metade do século XIX, senador Blairo, dizia Engels, os norte-americanos preferem viajar com bilhetes expressos para chegar antes ao seu destino. E qual era esse bilhete expresso no entendimento de Engels? Qual era esse bilhete que levou os Estados Unidos ao seu destino? O Tratado das Manufaturas, de Alexander Hamilton, que de resto nada tinha de marxista. Já Marx, em uma passagem de O Capital, afirmava, abre aspas, o sistema protecionista é somente um meio para criar em um país uma grande indústria. Por isso, vemos que naqueles países em que a burguesia começa a se impor como classe, grandes esforços para implantar tarifas protetoras. E completa, o sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes, capitalizar os meios de produção, abreviar o trânsito do antigo ao moderno regime de produção. Tratado das Manufaturas, Tratado de Methuen. Essa distância entre o desenvolvimento norte-americano e o desenvolvimento brasileiro. Assim, para arrematar esse século perdido, o século XVIII, inauguramos o século XIX com a famosa, aqui no Brasil, abertura dos portos para os produtos industrializados ingleses. É claro. O Tratado de Methuen, por suas implicações perniciosas, deletérias, é o avô de todos os tratados bilaterais que amarram, que travam e manietam o desenvolvimento de países não industrializados ou pouco industrializados. Afinal, quem ganha com um tratado que opõe países produtores de matérias-primas, de commodities e as avançadíssimas economias industriais e seus ávidos e nunca saciados conglomerados financeiros? Com a crise econômica global, é inevitável que os países centrais busquem exportar a sua encrenca, a encrenca em que se atolaram, exportar para a periferia do mundo, para o sul do planeta. Como presidente da representação brasileira para o Parlasul, estive 2 vezes na Europa para reuniões da Eurolat, assembleia parlamentar que reúne o Parlamento Europeu e os parlamentos latino-americanos. E dias atrás, participei de outra reunião da Eurolat no Chile. O que pretendem os europeus? Quais os interesses, hoje, dos antigos colonizadores das Américas? Basicamente, senador Armando, 3 coisas. Que abramos as escâncaras, as portas aos seus produtos industrializados. E que lhe forneçamos produtos primários, commodities, soja, ferro, petróleo, trigo, carne, açúcar. E que lhe forneçamos produtos primários, commodities, a preços módicos. Que importemos sua mão de obra desempregada e que acolhamos com toda generosidade seus investimentos, sem restrições às remessas de lucro, à importação de componentes e à maquiagem da tecnologia. Enfim, os europeus tentam nos impor uma variação mais moderna, nem tanto moderna, do Tratado de Methuen. E isso não nos serve. Não nos serviu no passado, não serve no presente e compromete ainda mais o nosso futuro. Como poderemos nos opor a esta nova tentativa de uma versão pós-moderna do famoso acordo dos panos e vinhos, senador Blairo Maggi? Antes de tudo, sobretudo,
com um projeto para o Brasil, um programa nacional de desenvolvimento, um claro caminho a seguir, estratégia e tática consistentes, solidificadas pela teoria e pela prática. Hoje, subsistimos dos movimentos táticos, de escaramuças, tapando os buracos do vazamento da crise econômica global, reagindo por espasmos, sem objetivos finais claramente definidos. Para onde vamos, afinal? O que pretendemos? Como e com que armas vamos lutar? Mas não estamos só no mundo. O nosso programa de desenvolvimento nacional deve integrar-se a um programa de desenvolvimento latino-americano. Sozinhos, isoladamente, não iremos muito longe. Não conseguiremos repelir o neocolonialismo ou as velhas peias que nos atam ao atraso. Em vez da submissão, a integração, a unidade latino-americana, em vez de caudatário do desenvolvimento alheio, senhores de nosso próprio continente. Nesses últimos 2 anos, como presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, depois de tantas reuniões, debates, conferências e seminários, aqui no continente e na Europa, estou absolutamente convicto que fora da unidade latino-americana não há salvação. Não há salvação para o Brasil, para a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e para a Venezuela. Para os céticos, para os europacentristas, para os que acham que os nossos destinos estão amarrados aos destinos norte-americanos, os saudosistas, senador Vital, da falecida ALCA, para os entusiastas do gigantismo chinês, peço a atenção para os dados que se seguem. Segundo dados do nosso Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações brasileiras para a América Latina e Caribe, entre janeiro e novembro de 2012, somaram 46 bilhões e 400 milhões de dólares, a um preço médio. Este é o dado importante, de 1.377 dólares por tonelada exportada, o que significa que são produtos com valor agregado, são produtos manufaturados. Para os Estados Unidos, nossas exportações somaram menos do que para a América Latina e o Caribe. Somaram 45 bilhões e 800 milhões de dólares, a um preço médio de 987 dólares a tonelada. Para a América Latina e Caribe, 1.377 dólares por tonelada. Para a União Europeia, exportações de 45 bilhões e 260 milhões de dólares, a média de 506 dólares por tonelada. Para a China, exportações de 40 bilhões e 200. Eu pediria, senador Jaime, que me concedesse mais um tempo para finalizar. Vou comunicar a Vossa Excelência, mais 3 minutos para vocês concluir, pelo fato de termos vários oradores. Para a China, exportações de 40 bilhões e 250 milhões de dólares a apenas 211 dólares por tonelada. São as famosas commodities, 211 dólares por tonelada. O maior valo nas exportações brasileiras por tonelada são destinadas aos países do bloco, o maior valor são destinados aos países do bloco andino, média de 1.718 dólares por tonelada. Não tem a significação das outras exportações, mas tem uma extraordinária significação no valor por tonelada. Alguma dúvida de quem sejam os nossos parceiros ideais? O nosso futuro como país desenvolvido não está longe daqui, está mesmo no nosso continente. Fora da unidade latino-americana, não haverá redenção da dependência, do atraso e do subdesenvolvimento.
Ou temos coragem, energia de nos unirmos em um forte e coeso bloco, ou reproduziremos eternamente o Tratado de Methuen. O fulcro da unidade latino-americana é o Mercosul, ainda mais agora com a entrada da Venezuela, que eleva o PIB do bloco a mais de 83% do PIB de todo o continente sul-americano. Daí que não é possível entender a oposição à entrada do país do Chaves, a não ser por um empedernido espírito colonial ou por sentimentos antinacionais e antipopulares. A integração sul-americana e latino-americana é a antítese do Tratado de Methuen. Se brasileiros e latinos queremos um futuro para os nossos países e os nossos povos, um futuro que não seja mais a pobreza, as doenças, a infelicidade e a depressão, um futuro que não seja uma sobrevivência miserável, um futuro que não seja a dependência ao capital financeiro internacional e as suas táticas terroristas de cortar salários, aposentadorias e direitos trabalhistas, de reduzir investimentos sociais para preservar ganho dos rentistas e dos bancos. Se assim queremos, é hora de gritar: laços fora para toda sorte de dependência. Laços fora para o neoliberalismo, para um modelo econômico que nos escraviza há tantos séculos. Laços fora, ruptura, coragem e decisão para rejeitar os tratados de Methuen que nos propõe nesse momento. E eu tenho notado, senador Jaime, uma resistência da presidenta Dilma, forte, firme e indiscutível, aos tratados bilaterais.